E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o Jorge do Leitura Arriscada, dando continuidade aqui a esses comentários de leitura. A leitura de hoje foi essa aqui, O Mestre e Margarida, do Mikhail Bulgakov. Vocês conhecem essa obra? E eu estou perguntando porque, assim, de antemão, antes de começar a falar sobre ela, eu já adianto que eu não sabia praticamente nada sobre esse livro. Não sabia de nada sobre enredo, não sabia quem era mestre, quem era Margarida. Sabia que tinha alguma coisa a ver com o diabo e que a música lá dos Stones, Sympathy for the Devil, tinha sido inspirada nesse livro. E fora isso, não sabia de mais nada. Daí eu ganhei esse livro, ganhei esse exemplar aqui da editora 34, ele foi publicado em outra edição também. Ganhei da minha namorada, como eu disse, não sabia nada a respeito, fui ler de forma bem desavisada e já digo que, cara, uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, sem sombra de dúvida. Cara, o enredo desse livro é um tanto quanto complicado. Por mais que eu acredite que um livro dessa dimensão não possa sofrer muitos abalos com spoiler, por mais que eu acho que esse livro não seja estragado com spoiler, mesmo assim eu vou tentar preservar o máximo possível da obra para garantir que esse efeito de surpresa seja mantido. Eu acredito que eu vou fazer dessa forma porque foi assim que eu fiz, eu não sabia muita coisa sobre o livro e o efeito triplicou justamente por isso. E já que não é muito interessante falar do enredo de forma muito direta, eu vou falando do livro aos poucos, parte por parte. E assim a gente vai chegando numa compreensão geral da obra, incluindo o enredo. Começando logo do início da epígrafe, esse livro abre com a epígrafe do Fausto, do Goethe, que é uma das maiores influências desse livro. Inclusive, eu nunca li a obra do Goethe, mas se você aí tem essa leitura, muito provavelmente a leitura do Mestre e Margarida vai ganhar muito mais significado. A epígrafe do livro ela é a seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Pois bem, quem és então? Sou parte da energia que sempre o mal pretende e que o bem sempre cria. Então, como a gente pode perceber, a epígrafe ela já aponta para essa ambiguidade do bem e do mal e de como a natureza de cada um desses valores pode estar muito além da nossa compreensão. Ou seja, o ser humano ele cria valores que, por mais que tenham sido criados por ele, nem sempre a gente consegue compreendê-los na sua totalidade. Ou seja, pretende o mal e assim acaba criando o bem. E aí você guarda essa epígrafe para a sua leitura porque ela é muito importante na compreensão dos valores da obra. Então logo no início nós somos apresentados a dois personagens, o Ivan e o Berlioz, que estão ali numa conversa meio casual, uma conversa sobre trabalho. E o nome desse personagem, Ivan, na minha opinião, passa longe de ser por acaso. A esses dois personagens se junta um terceiro, uma criatura meio esquisita, um cara estranho, muito elegante, tem um olho de uma cor e outro de outra, com um cara de estrangeiro, e para completar a esquisitice, o cara tem uma bengala com a cabeça de um poodle. E aí o nível de aleatoriedade desse livro começa daí e só tende a aumentar. Então esse cara ele é bem esquisito, né? A gente vai perceber que ele é a primeira função esquisita, aleatória da obra. Mas ela vai expandir e muito. Então a esquisitice desse cara continua. Ele fala que ele já tomou café com Kant. Engraçado que o diabo é brother de Kant, né? É muito bom. E além de ter tomado café com Kant, ele tem, segundo ele, uma prova da existência de Jesus. Porque ele estava lá, no dia da crucificação, e conversou com o próprio Pôncio Pilatos. Então, como os dois personagens estão conversando sobre essa questão de Deus, da existência de Deus e sobre religião, o terceiro personagem, esse esquisito elegante, ele acaba dando a sua contribuição. E ele fala a seguinte frase: se Deus não existe, então pergunto quem governa a vida do homem e toda a ordem geral na Terra. Então aqui o Bulgakov vai trazer para dentro da obra dele um diálogo com o Dostoiévski, especificamente com a obra Os Irmãos Karamazov. O Dostoiévski vai ser mencionado novamente mais para frente, mas esse diálogo ele aparece no início e mais ou menos no fim do romance. Aqui a gente tem a clássica máxima karamazoviana de que se Deus não existe, tudo é permitido. Eles continuam a conversa e a gente percebe que esse esquisito, desconhecido, meio com aparência de estrangeiro, tem uma visão meio pessimista em relação ao homem, principalmente em relação à mortalidade do homem. Então aqui a gente tem um personagem muito esquisito, elegante, com cara de estrangeiro, que já tomou café com Kant, é conhecido de Pôncio Pilatos, já teve em clínicas para doentes mentais, como ele próprio fala. E além disso, como se não bastasse, ele tem a cara de pau de olhar para um dos personagens e dizer: olha, você vai morrer assim, assim, assado. Ele fala mais ou menos assim: sua cabeça será cortada.
Cara, a forma como esse livro equilibra o sinistro, o aleatório e o engraçado é uma das melhores coisas da obra, sem sombra de dúvida. É um dos aspectos mais geniais do Bulgakov e um entre tantos, na verdade. Então o estrangeiro ele se apresenta, ele fala que ele é um professor de magia negra e que ele veio a Moscou porque foi convidado. A partir desse ponto, o estrangeiro ele começa a contar o que seria a sua prova da existência de Jesus, que não é nada mais do que o seu relato pessoal de quem estava lá no dia. E o livro simplesmente passa a contar, à medida que vai para o próximo capítulo, a narrativa bíblica da crucificação de Jesus e a sua relação com Pilatos. Então, a partir daí, a gente vai ter uma alternação entre a narrativa em Moscou e a narrativa bíblica da crucificação de Jesus. Então, nós temos ao longo do romance uma narrativa que dá conta do diabo dando um rolê em Moscou, e a gente tem uma outra narrativa paralela que dá conta da crucificação de Jesus e a sua relação com Pôncio Pilatos. É mais ou menos o que o Cortázar fez naquele conto Todos os Fogos, o Fogo. Se vocês não leram, fica aqui a minha recomendação, que é um conto que também mistura duas linhas temporais em dois tempos completamente diferentes, e a narrativa segue alternando entre um e outro. Então a conversa do Pilatos com Jesus é um dos trechos mais incríveis da obra, no estilo assim meio grande inquisidor. O Bulgakov vai discutir a consciência de culpa em Pilatos em relação à crucificação de Jesus. Além de como essa condenação, que para o próprio Pilatos era uma coisa meio incerta, meio ambígua, ele não estava muito certo, como essa ideia vai ecoar junto com a noção de imortalidade, ou seja, como a crença na imortalidade da alma dialoga com a noção de culpa. Algo como: serei condenado por ter condenado alguém? Ou então, será que eu tenho o direito de condenar alguém? Então Pilatos ele vai sentir essa noção de imortalidade junto com a noção de culpa com uma angústia muito forte. E todo esse processo vai ser trabalhado no livro. E aí, já nessa conversa do Jesus com Pilatos, a gente tem uma das indicativas de por que esse livro deu tanto trabalho na União Soviética. E deixou o pessoal da União Soviética não muito satisfeito. Inclusive o próprio Stalin, que era fã do Bulgakov, ele gostava de uma das peças do Bulgakov, chegou a ver a apresentação dessa peça várias vezes, mas esse livro em particular ele não gostou. Então imagina aí a cena, você tem Jesus olhando para Pilatos, no estilo meio punk rock anarquista, e manda a seguinte frase: o homem chegará ao reino da verdade e da justiça, onde não será necessário poder algum. Agora imagina um ditador abrindo esse livro e vendo essas palavras saindo da boca logo de Jesus. Agora pensa aqui comigo, qual seria uma boa forma de lidar com assuntos completamente absurdos, aleatórios, principalmente fantasiosos, sem sair da realidade, sem sair do pé no chão? Então, a forma que o Bulgakov encontrou de fazer isso foi via loucura. Seria perfeitamente possível afirmar que Alice no País das Maravilhas é uma história completamente verossímil se a gente assumir que a menina era louca, correto? Então a loucura ela perpassa esse romance ao longo de toda a sua extensão. É inclusive um dos aspectos mais tristes de uma obra que é conhecida por ser engraçada. Então aqui pelo menos uns 5 personagens enlouquecem. Eu estou falando em enlouquecer real, de parar num hospital psiquiátrico. Então esse aspecto da loucura como uma representação triste, ela parece muito bem representada no livro através de um personagem que tem uma passagem muito breve, mas muito importante, que é o poeta Ryukin, que é um poeta em crise com a sua própria escrita, e aparentemente parece que ele foi inspirado no Mayakovsky, que era o poeta russo que foi contemporâneo do Bulgakov. Então a certa altura do romance esse personagem está com o Ivan e ele fala a seguinte frase: não existe infelicidade maior do que a perda da razão. Então ele trata esse processo de perda da noção de realidade como algo muito triste. Então, em linhas gerais, a porção da narrativa que diz respeito ao diabo dando rolê em Moscou, ela pode ser resumida da seguinte forma: ele foi convidado, e enquanto estava em Moscou, ele resolveu fazer uma apresentação de magia negra. Uma apresentação de magia negra no teatro. E mais pra frente no romance a gente vai perceber que ele também tem a intenção de oferecer um baile. Um baile assim, coisa simples. É basicamente um baile no inferno. Então nessa visita o diabo ele não vem sozinho. Ele vem com o que ele chama de séquito, que seria um grupo de acompanhantes, de ajudantes. Além do diabo nós vamos ter mais 4 personagens que são importantíssimos para a narrativa. Entre eles a gente vai ter o Koroviev, que é um cara alto, com 2 metros de altura, muito magro, e que é apresentado como um regente, como um ex-regente. Tem também o Azazelo, que é uma espécie de capanga, um capanga do diabo, vamos dizer assim. Então só um parênteses aqui, vocês estão ligados quem é o Denis Lavant? Esse cara aqui, ó. Ele é um autor francês, ele fez aquele filme Sangue Ruim. Esse filme tem uma cena famosa que ele corre no meio da rua escutando David Bowie, e essa cena depois ela reaparece como uma homenagem naquele filme Francis Ha. Então, esse cara, o Azazelo, que eu falei que era um capanga do diabo, na minha opinião, a perfeita representação dele seria esse ator. Pra mim, o Azazelo é praticamente o Denis Lavant. Se liga aí nesse personagem que ele fez no filme Holy Motors. É sinistro, né? Além deles dois, tem a Hela,
que é uma espécie de empregada, ela serve ao diabo e ela tá sempre nua. É basicamente o que a gente sabe sobre ela. Por último, mas não menos importante, a gente vai ter o Behemoth. E aqui o Behemoth, eu não estou falando da banda lá de black metal, do cão, que na verdade ele é um gato. É um gato preto, gordo e de proporções enormes. Esse aqui, ó, da capa. Pois bem, então essa galera aí é o Secto. Boa parte das cenas completamente aleatórias e engraçadas do romance são com eles. Então, por exemplo, a gente vai ter uma cena que esse gato de proporções gigantescas vai pegar o bonde. Então ele simplesmente sobe no bonde, ele paga a entrada dele e ele entra como qualquer outro passageiro. A gente vai ter também uma cena que ele está jogando xadrez, em que ele quer trapacear, e para fazer isso ele pisca para uma das peças e as peças simplesmente se movimentam de lugar. Então a gente vai ter muitos temas soltos, aleatoriamente pelo romance, além da loucura. Um deles que aparece com muita frequência é a questão da relação da União Soviética com os estrangeiros. Aqui, por exemplo, acontece de um dos personagens ser pego com dinheiro estrangeiro, com dólar mais especificamente, e ele simplesmente vai preso. Então você deve estar se perguntando quem é o mestre e quem é a Margarida. Eles só vão aparecer, na verdade, com a história bem adiantada, praticamente lá pela metade do livro. Então vamos aqui organizar mais ou menos como seria uma estrutura para essa obra. A história do mestre e a Margarida ela seria um terceiro núcleo da obra. Nós temos, primeiro, o diabo e seu séquito em Moscou. Segundo, a narrativa de Jesus e Pôncio Pilatos. E terceiro, a narrativa do mestre e Margarida. O primeiro núcleo e o terceiro eles caminham para se encontrar ao longo da narrativa, mais ou menos pela metade na segunda parte do livro. Mas o segundo núcleo, o de Pilatos e Jesus, ele está conectado com os dois de outras formas. Em linhas gerais, o mestre ele é um escritor que ele acaba enlouquecendo quando escreveu um romance e esse romance teve uma recepção muito negativa na crítica. Esse romance é sobre o Pôncio Pilatos. Certa altura da narrativa ele conhece a Margarida, que é uma mulher casada, e eles se apaixonam e começam a desenvolver um romance. Só que eles não conseguem ficar juntos de primeira. E o romance, o Mestre e Margarida, é justamente uma tentativa de retomar essa relação. Entre o desenvolver desses três núcleos, a gente vai ter uma variedade de personagens que desenvolvem narrativas completamente absurdas. E um dos pontos mais interessantes é que aqui o absurdo ele é tratado com uma normalidade muito grande. Por isso é tão engraçado. Tem uma cena, por exemplo, que o gato, Behemoth, ele está não só lendo, como ele está analisando um passaporte e o passaporte está de cabeça para baixo. Então são camadas de absurdo. Então assim, primeiro o gato fala, depois ele pega o passaporte e além disso ele ainda lê. E como se não bastasse o passaporte está de cabeça para baixo. Cara, é tão absurdo que às vezes parece coisa assim dos irmãos Marx, às vezes parece coisa dos Trapalhões, ou do Buñuel, alguma coisa desse tipo. Tem outra cena também que é muito engraçada, que o Azazelo, o capanga, né, ele expulsa um dos personagens do apartamento deles batendo no cara com um frango. Ele pega um frango e espanca o cara usando um frango. Essa cena ela pode parecer meio muito aleatória, mas é daí para pior. Uma questão engraçada também é como o Bulgakov lida com a linguagem nesse texto. Então a todo instante todos os personagens estão sempre fazendo referência ao diabo através de expressões como, sei lá, o diabo que sabe, o diabo que o carregue. A todo momento, às vezes numa página você encontra 3, 4 dessas expressões. Essa ironia na linguagem ela também aparece no momento onde um dos personagens vai escrever um texto que tem palavrões. Então, em vez de colocar o palavrão, ele coloca uma palavra impublicável. Isso, se tratando de um tempo de censura, torna a coisa de uma ironia muito maior. Interessante que mesmo que o Bulgakov tenha consciência do absurdo dessas situações e trata esse absurdo com muita naturalidade, ele também tem consciência das consequências desse absurdo. Então, por exemplo, muita gente enlouquece, muitos acontecimentos ficam sem explicação, principalmente por quem não está por dentro dos assuntos, principalmente dos assuntos mágicos da história. Por exemplo, um desses eventos que fica completamente sem explicação evidente, tem até uma investigação para tratar do assunto, é justamente a apresentação de magia negra do diabo e do seu séquito. Então aqui a gente vai ter a famosa cena no teatro em que eles fazem chover dinheiro na plateia. Então a partir da segunda parte do romance ele já toma um tom muito mais fantástico, muito mais fantasioso. Então você vai ter bruxas e gente fazendo feitiço e, por exemplo, uma gralha que é chofer e que dirige um carro. Esse romance ele flerta com o terror diversas vezes, mas assim, é interessante lembrar que ele não chega a fazer medo, porque quando é engraçado, é muito engraçado. Então, alguns desses aspectos que flerta com o terror é, por exemplo, em um dos personagens, ele vai ser atacado e ele está no seu escritório e o cenário, a atmosfera da cena é muito de terror. Então você tem um teatro vazio, um personagem no escuro no seu escritório sendo atacado por 2 outros personagens que são monstruosos.
Isso sem falar da descrição do quarto do diabo, que é uma coisa muito fantasmagórica. Ou ainda o próprio baile, que é apresentado no livro, que é uma coisa assim meio estilo Edgar Allan Poe, daí para pior. Daria para dizer, para já finalizando, que esse livro ele seria sustentado por alguns elementos. Então, por exemplo, o cômico, o surpreendente e o absurdo. Porque quando é engraçado, é muito engraçado. Quando é triste, ele é muito triste. Quando é belo e sublime, é muito belo e sublime. Se a gente pegar, por exemplo, o final desse livro como um todo, ele é de uma beleza muito forte, muito sublime. Se a gente vê cenas como o final da narrativa de Jesus e Pilatos, por exemplo, ou a transformação do secto, que são cenas muito belas, muito descritas de forma muito poética. Esse livro ele tem uma discussão muito forte em relação a temas como o perdão. Aí você imagina uma consciência que sofre há praticamente 2000 anos por uma culpa. Além disso, a gente tem uma discussão sobre a natureza da crença também, muito forte. Então, a discussão sobre o perdão e sobre a misericórdia, ela é muito marcada nesse livro, principalmente se a gente voltar para aquele diálogo do Dostoiévski que eu falei lá no início. Ela dialoga muito bem com os questionamentos do Ivan Karamazov no livro do Dostoiévski, lá no Os Irmãos Karamazov. Então aqui, principalmente no final, fica claro que o Bulgakov ele decide seguir uma direção diferente da de Dostoiévski. E esse é um dos pontos mais importantes no diálogo com a obra Os Irmãos Karamazov, principalmente em relação à harmonia, em relação àquela harmonia que o Ivan Karamazov negou, a harmonia pela qual aquele indivíduo que sofre tanto espera, tanto anseia. E só para finalizar essa relação do Bulgakov com o Dostoiévski, tem uma cena muito interessante que o personagem do Koroviev e do Behemoth, eles vão em um restaurante que é um restaurante próprio para escritores. E aí a atendente não deixa eles entrarem porque ela exige um certificado. E eles falam, você não ia exigir um certificado do Dostoiévski. Aí ela olha para eles e fala, mas você não é o Dostoiévski. E aí fica muito clara essa separação, até onde Bulgakov vai com Dostoiévski e onde ele se separa dele. Cara, esse livro é incrível, é completo, ele é engraçado, ele é aleatório, ele é assustador, ele é sublime, é belo, é poético. É tudo isso junto, eu recomendo demais a leitura. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o comentário da obra do Mikhail Bulgakov, o Mestre Margarida. Deixa aqui nos comentários se você ficou curioso para ler a obra, quais são os aspectos que mais chamaram a sua atenção. Então a próxima leitura, próximo vídeo, a leitura que eu estou fazendo agora é esse aqui, As Avessas, do Huysmans. Quando eu finalizar, eu volto aqui com mais um comentário. Valeu!